Olá, vamos iniciar esse estudo, mas antes indicaria outro livro meu, que é O Paradoxo da Realidade. Ou seja, o paradoxo da realidade é a continuação depois do Realidade Metafísica. Nele eu procuro debater algumas questões que são paradoxais. Ou seja, como parece que ao mesmo tempo somos livres e determinados. Eu procuro, através deste livro, por isso, discutir sobre essa noção calvinista sobre a liberdade e a determinação do homem. Mas tentar, através de uma maneira racional, examinar essa possibilidade. Continuando o nosso curso, hoje vamos falar sobre hipocrisia. O tema é Sou hipócrita, graças a Deus. Assim diz o hipócrita, né? Sou hipócrita, graças a Deus. Esse hipócrita que diz temer a Deus. Essa frase, por mais que seja satírica, nos ensina sobre a natureza da hipocrisia. Pois a hipocrisia é exatamente a percepção da bondade interior quando se está ausente essa bondade. É você ser ou propagar algo que o seu próprio ser é extremamente contrário a isso. De certa forma, todos nós somos hipócritas. De certa forma, a hipocrisia atinge a todos nós de alguma maneira. Porque, a primeiro passo, nós somos limitados, inclusive no próprio conhecimento humano. Por mais que o conhecimento em sua natureza seja amplo, da humanidade até agora, ainda assim ele é limitado, pois ele não responde às questões todas da humanidade. O homem tenta provar, por inúmeras maneiras, que Deus não existe, mas até hoje não sabe se o ovo faz bem ou mal. Então, a própria hipocrisia humana, ela vem também da nossa limitação, da nossa própria natureza, da nossa própria pequenez, do nosso próprio ser. E nós já nascemos de uma maneira recheada de ignorâncias. Pois, quando somos jovens, não sabemos quase nada. E mesmo velho, parece que não sabemos nunca o suficiente. Gosto de dizer que o esterco novo fede mais do que o esterco velho. Isso porque o esterco novo está ali de uma maneira livre, nova, recheado de juventude. Já que o esterco novo endureceu diante da contingência dos ares e da vida. Ou seja, à medida que envelhecemos, podemos ter e se tornar melhor ou melhor de nós mesmos. Podemos crescer, amadurecer, aprender e construir algo melhor. Mas, infelizmente, existem também alguns estercos que, mesmo velhos, não deixam de feder. Isso porque, com o tempo, algumas pessoas podem vir a se tornar o pior de si mesmas. Podem vir se tornar um ser ainda mais cruel, ainda mais perverso. Tudo depende da caminhada até o ponto. O ponto final é um resultado de somas e somas
e de repetições. Nós somos aquilo que repetimos. Se todo dia você alimenta algo em sua ideia, você é sempre a própria ideia. E se você alimenta a sua ideia em algum aspecto, você se torna aquilo. E aqui eu não venho com ilusões utópicas de que você pode, pela própria ideia, mudar o seu aspecto biológico. Ou seja, o homem que do dia para a noite decide virar um cavalo e na própria ideia ele diz ter virado em seu próprio ser. Disso eu não concordo. Na realidade, acho que se encaixa mais na frase "sou hipócrita, graças a Deus". Entretanto, apesar da hipocrisia ser algo que de certa forma atinge a todos, ainda assim tem algumas pessoas que vivem mais essa natureza hipócrita. Uma frase de Descartes que eu gostava muito e que gosto muito é: eu daria tudo que sei pela metade que ignoro. Daria todo o meu conhecimento e toda a minha sabedoria para perceber o meu próprio erro e a minha própria falha. Mas o hipócrita não pensa assim. Ele não percebe a falha em si, mas facilmente percebe a falha no outro. Como dizia o próprio Cristo, tire primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro, o cisco, do olho do teu irmão. Jesus contava uma parábola sobre a hipocrisia. De um servo que devia ao seu senhor um tanto de dinheiro que ele não tinha em toda a sua vida capacidade de pagar mesmo trabalhando. O seu senhor, ao ver o servo se humilhando, resolveu perdoá-lo e cancelar a dívida. Então, esse servo, feliz de ter cancelado a dívida, passando na rua, vê outro irmão que lhe devia e cobra desse irmão: você deve me pagar o que deve. A parábola de Jesus nos ensina também um outro aspecto da natureza da hipocrisia, que é o egoísmo. A hipocrisia em si não é só criar uma falsa realidade de si mesmo, mas a veneração dessa falsa realidade. Já que o hipócrita considera a sua realidade sempre como verdadeira. Nos dias de hoje, isso está bem comum. Isso porque ninguém consegue olhar mais para os próprios vícios como algo ruim. Observe, por exemplo, a avareza, que é exatamente a paixão desacelerada, me desculpe, acelerada e sem freios sobre o dinheiro. Essa paixão desenfreada, ela consome o homem de tal forma que ele não consegue viver nada para além do dinheiro. Ele fica obcecado por aquilo. Aquilo o prende, o leva, o domina. Ele vive escravo do próprio dinheiro. Mas isso não se percebe.
Para você perceber o tanto que a avareza prende o homem, que o homem, por viver tanto preso no dinheiro, passa a considerar ter dinheiro uma virtude. A virtude é sempre a paciência, a justiça, o amor, etc. Isso são virtudes. Mas aquele que é apaixonado e avarento pelo dinheiro, ele percebe, por viver demais e repetir demais nisso, que o dinheiro é uma virtude para ele. E se os outros não têm dinheiro, portanto, não têm virtudes. E o interessante é que, sobre a virtude sempre é algo superior ao mal. Sendo assim, se o dinheiro para ele é uma virtude, os que não têm são maus, são pequenos, atrasados, perdidos em sua própria vida. E aí vem a soberba do poder, cujo Alexandre o Grande, só no seu fim fatídico, foi perceber que o poder não era tão grande assim. Gosto de dizer que o poder, a fama e o dinheiro, o sucesso, de acordo com as visões do mundo, é como um estrume cada vez mais alto. E a verdade é que ninguém caga olhando para cima, pois dói o pescoço. A avareza hoje, entretanto, voltando à ideia da hipocrisia, é vendida como pensamento de empreendedor, de pessoa que está à frente, de pessoa que pensa no seu futuro, de pessoa que valoriza a si mesmo, de pessoa que quer viver a vida, de pessoa que quer valorizar a vida. E põe, então, o dinheiro e a riqueza à frente dos outros, e às vezes até usa do nome de Deus para se desculpar. Mas Deus, na verdade, é apenas uma commodity para ele. Ou seja, uma matéria-prima para se obter outros recursos. É isso, as coisas que a hipocrisia traz. A hipocrisia, portanto, em sua natureza, não é só criar uma falsa realidade, mas considerar essa realidade a melhor.